Bom, hoje é o último seminário, hoje foi o último dia da escola e quem vai falar hoje é o professor Elcio Abdala. Ele, alguns de vocês não estão aqui, então vocês talvez não tenham visto antes, o que é meio difícil, né? Porque ele já deu seminários em vários lugares pelo Brasil afora aí. O professor Elcio é um especialista em um bocado de coisas, entre elas teoria de campo e cosmologia, ok? Então hoje ele vai falar exatamente disso. O título está um pouquinho maior do que eu falei, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Tá certo. Então ele vai falar sobre cosmologia e uma visão histórica, inclusive, filosófica, da cosmologia. Tá bom? Então eu gostaria de agradecer ao professor Elcio por ter aceitado o convite para dar esse seminário. Por favor. Muito obrigado. Eu, de fato, vou falar sobre uma conversa com o universo. São as coisas que a gente pode escutar de uma maneira bem precisa, se escutar, né? Do universo através de informações muito detalhadas que nós fazemos sobre ele. E são informações que algumas delas são muito antigas, né? Nós vamos olhar, em primeiro lugar, sobre o que é a cosmologia do ponto de vista humano. Então, eu vou começar com coisas muito pitorescas, né? Como é que nós olhávamos para os céus, nós humanos, né? Isso tem duas vertentes, uma prática de marcação do tempo, colheitas, previsão de fenômenos, e outra mais mística, né? Eu diria que tanto a prática quanto a mística tiveram seu papel. De fato, a nossa visão cosmológica é um pouco descendente dessa vertente mística, que é uma visão universal, uma compreensão dos fenômenos, inclusive compreensão do início do universo, naquela época com uma religiosidade, uma mitologia que certamente mudaram até hoje. A visão que o homem tinha do universo era uma terra plana, né? Por exemplo, a cosmologia babilônica se baseava em dois santuários com uma terra plana cercada pelo oceano. E certamente os mitos eram fontes de inspiração. Entre os gregos havia os mitos de criação. Na verdade, os mitos de criação, eles sempre povoaram a mente do homem para, de fato, tentar compreender o universo. Os mitos gregos são muito interessantes, né? Não vou dizer que sejam os mais interessantes, para mim eles são os mais interessantes, mas certamente isso é uma questão cultural. Nos mitos gregos, o caos, todos eles são personificados. Ele juntou-se com a noite, teve filhos. A escuridão, que se casou com a noite também, e gerou a luz e o dia. A luz e seu filho Eros criaram Pontos e Gaia, terra o mar e a terra, e gerou o céu, Urano, né? Gaia e Urano, ou seja, terra e o céu, eles geraram 12 titãs, entre eles Cronos e Réia. Cronos, cronômetro, né? O relógio, ou seja, o tempo, e Réia, 3 ciclopes e 3 gigantes. Só que Gaia estava farta de Urano, na verdade do seu apetite sexual, pediu ajuda aos filhos. Cronos, o filho Cronos, né? Castrou Urano. Urano amaldiçoou o filho, disse que o mesmo ia acontecer com ele. Ele jogou os testículos de Urano no mar, nasceu Afrodite disto, e do seu sangue nasceram as Eríneas, que eram as deusas que se vingavam dos atos dos homens. Cronos se casou com Réia e ele comia os seus filhos. A interpretação disso é que o tempo gera para destruir, né? Um dos filhos, Zeus, o último deles, foi salvo por Réia. Réia deu uma pedra para Cronos comer, escondeu Zeus e o levou ao Monte Ida, onde ele foi criado. Quando cresceu, ele retornou, o que levou às tais guerras titânicas. Ele exilou
Cronos e seus irmãos, os titãs no Tártaro, casou-se com Hera e abriu a época dos deuses olímpicos, que são os deuses gregos que nós conhecemos um pouquinho melhor, né? Gerou filhos e filhas, deuses imortais, e essas histórias são todas ricas de detalhes e mostram um pouquinho da psicologia humana, que se preocupa com a criação do universo, também em épocas mais modernas. Isso é uma figura da Capela Sistina. Preocupamos-nos com a criação dos homens, né? Então, dentro dos mitos, o homem sempre desempenhou um papel central. Para os gregos, Prometeu trouxe o fogo, que dá a ideia dos primórdios da civilização. Para as religiões monoteístas, Deus criou o homem com uma certa cultura e o homem chegou ao mito do saber, matando o seu dragão interior, né? Os primeiros conhecimentos, na verdade, científicos sobre o cosmos começaram já em tempos bastante antigos, né? Só que com bastante imaginação. O homem olhava para os céus e tentava adivinhar o que havia nos céus, como nessa figura de Virgem, né? As constelações, que na verdade não existem, né? Elas são uma projeção nos céus, elas dão uma ideia da passagem do ano, nós vamos ver, né? Mas elas não têm um significado intrínseco. Como é que nasceu a Terra redonda? Claro que a Terra não nasceu, né? A Terra nasceu muito antes, mas como na ideia dos homens, a Terra foi configurada como redonda. Há indícios do conhecimento de dias mais longos em latitudes mais altas, já entre os antigos gregos, né? Talvez já desde Homero. Heródoto dizia que os fenícios circunnavegaram a África, lá no sul, né? E viram o Sol à sua direita indo para o oeste, indo para o poente, o que é o contrário do que acontecia no hemisfério norte, que ele estava à esquerda indo para o poente, né? Então isso dá uma ideia de esfericidade da Terra. Uma esfericidade que se tornou ideia, digamos, científica por volta do século V a.C., entre os pitagóricos. O homem sempre mediu os movimentos do Sol, até independentemente da Terra redonda, mas certamente depois disso ele começou a conhecer menor. Ele colocava uma vara no chão, chamada de gnomon, e media a sombra do Sol sobre a Terra. E com isso ele conseguia mapear o movimento do Sol, que por exemplo, isso aqui é visto do hemisfério sul, ele está mais para o norte no solstício do inverno, mais para o sul no solstício de verão. Solstício é o dia mais longo ou mais curto, mais longo no verão, mais curto no inverno, né? Os movimentos da Lua também são interessantes, né? Mas eles são muito mais complexos, né? Hoje a gente sabe que a Lua tem vários movimentos intrínsecos que, de fato, foram só compreendidos depois das equações de Newton. Mas, na época, a Lua era algo natural para medir o tempo e o movimento dos astros. A Lua é dividida em 4 fases, cada uma tem uma semana, e daí a medida natural em semanas. Os gregos já conheciam razoavelmente os movimentos lunares e conseguiam prever as eclipses. Agora, as medidas de tempo mais específicas e mais finas, elas teriam que ser feitas de outra maneira, né? Porque a Lua, apesar de se gerar um calendário lunar, né, ele existe ainda hoje em certas culturas, o calendário lunar ele é um pouquinho complicado, porque a Lua nem sempre não faz um movimento de exatos 28 dias, digamos, né? As melhores medidas de tempo, elas não são nem com o dia, porque o dia é um dia solar médio que não tem 24 horas exatas todos os dias, né? Devido aos movimentos intrínsecos da Terra em relação ao Sol. O melhor movimento é o movimento
dos céus em torno da Terra, que de fato se configuram no movimento de rotação da Terra, que tem um período de 23 horas e 56 minutos. Os 4 minutos que faltam são devidos à própria revolução da Terra em torno do Sol. 360, aproximadamente 360 vezes 4 minutos, corresponde a um dia, que é uma translação total da Terra em torno do Sol. O movimento planetário é um movimento bastante conhecido. Um planeta, em grego, quer dizer errante. Por quê? Porque eles olhavam para os céus e viam que alguns dos objetos, Vênus, Mercúrio, Marte, tinham movimentos assim. Eles não sabiam que eram planetas, eles achavam que eram estrelas. Mas eram estrelas errantes, elas para cá, iam, de repente voltavam e iam de novo. Tem esse movimento retrógrado, que eles chamavam de errantes. Eles compreendiam também o Sol e a Lua como errantes, como planetas. Tá? E eles entendiam a esfera celeste de uma maneira muito simples. Colocavam a Terra no centro do universo, o resto se movia em torno de nós. Eles colocavam as figuras principais, como o solstício de fato de inverno no hemisfério sul, de verão no hemisfério norte aqui, o solstício de verão, que na verdade está um pouquinho transladado aqui no hemisfério sul, e os equinócios, que são os inícios respectivamente da primavera e do outono, a Terra no centro. Este é o círculo da eclíptica, por onde se move o Sol, tal como visto da Terra. E esta, então, é a figura do universo numa esfera que gira com um período de 23 horas e 56 minutos. E o Sol, dia a dia, vai se movendo de oeste para leste, dentro do... não de leste para oeste, de oeste para leste, de um dia para o outro. Ele vai se colocando em uma das posições e vai se movendo no zodíaco, ou seja, se movendo na esfera celeste. E é por isso que uma época ele está em uma constelação, outra, dizendo qual é a época do ano em que nós estamos. Há movimentos ainda um pouquinho mais complexos, por exemplo, este eixo aqui, ele se move, ou de modo análogo, é como se a eclíptica se movesse aqui, dentro dessa posição. Ela se move um pouquinho na esfera celeste, com um período de 20 e tantos mil anos, que é a chamada precessão dos equinócios, porque esse ponto vai se movendo. Mas isso não nos interessa nesse momento. As primeiras medidas de universo eram as medidas de distância. Primeiramente, o raio da Terra, por Eratóstenes. Ele olhou o Sol a pino em Alexandria e viu a medida em Siena, que estava a 5.000 estádios. O que são estádios? Não nos interessa, mas é uma medida que os historiadores sabem aproximadamente quanto ela mede. Ele mediu a sombra nesses dois lugares, pediu para alguém dar o número de passos. Ele soube que essa era a distância e, por uma geometria muito simples, ele achou o raio da Terra, estimou em 250.000 estádios, e pela medida que a gente acha que é o estádio, esse resultado está correto em aproximadamente 5%, que é excelente por uma medida tão simples. O raio da Terra tem 6.400 quilômetros. A distância Terra-Lua também foi estimada por Aristarco com 3 medidas. Uma muito simples: o tamanho da Lua e do Sol, o tamanho aparente, é o mesmo, corresponde a meio grau. Tá? Ele fez uma medida que era bastante difícil, mas ele fez de fato uma estimativa. Ele viu esse ângulo aqui quando a Lua estava exatamente metade do seu tamanho. Tá? Essa é a medida mais difícil, porque como esse ângulo está muito próximo de 90 graus, ele fez um erro ali de um fator de aproximadamente 20, que se propagou sobre
a distância Terra-Sol, nós vamos ver, tá? E tem uma terceira medida, que é muito interessante, que ele fez, que é o seguinte: ele observou um eclipse da Lua e observou que a Lua cabe 2 vezes nesse cone de sombra gerado pela Terra. Então isso me dá também uma regra de 3 aqui, tá? Com essa regra de 3 e com a estimativa do ângulo quando a Lua estava pela sua metade, ele pôde estimar tanto a distância Terra-Lua quanto a distância Terra-Sol. Eu fiz aqui as 2 medidas, uma em que os 2 cálculos, tá? Um em que é a estimativa de Aristarco, de que aquela medida da Lua pela metade estava em 87 graus, e usando aqui o valor correto, que é 89 graus e 51 minutos. Tá? Com esses valores, eu coloco nessas regras de 3, e o que Aristarco teve é um diâmetro da Lua como 0,35 do diâmetro da Terra, enquanto o valor correto é 1/3. Tá? Esse é um valor muito bom. Tá? Isso dá também a distância Terra-Lua como sendo 60 vezes o raio da Terra. É um valor excelente. Tá? Para as medidas do Sol, ele obtém um valor que está bem aquém do valor real. Né? O raio do Sol para ele é 6,5 vezes o raio da Terra, enquanto que o valor correto é 130. Mas para uma primeira medida do universo, isso está até bastante razoável. Com essas observações do universo, nós podemos chegar aos calendários. Tá? E os calendários são muito importantes. O primeiro calendário foi fixado pelos babilônios em 360 dias. Os egípcios conheciam bem a regularidade climática, adicionaram 5 dias. E Júlio César, que era uma pessoa bastante inteligente, sabia o que fazia, decidiu fazer um calendário que realmente funcionasse. Perguntou para os astrônomos egípcios como ele faria isso, e ele inventou o calendário juliano, que adicionou o ano bissexto. Tá? Esse calendário, o calendário juliano, durou mais de 1500 anos. Tá? E esses 1500 anos foram muito apropriados, porque eles levaram Copérnico às suas observações. Que é o que eu chamo de o problema do calendário. O problema do calendário é o seguinte: qual é a definição da data da Páscoa? Bom, a data da Páscoa ela é definida por uma conjunção de 2 calendários. O domingo de Páscoa corresponde ao primeiro domingo, depois da primeira lua cheia, depois do equinócio de primavera no hemisfério norte. E essa data estava se atrasando dentro do calendário juliano. Então as pessoas se perguntaram, isso de fato não podia se atrasar, porque, enfim, daqui a pouco a data da Páscoa ia coincidir com o Natal, o que seria muito ruim, né? Então decidiram estudar o problema, e Copérnico estudou, e ele viu que uma maneira eficiente de ver o movimento dos astros é colocar não a Terra no centro do universo, mas o Sol, né? E então ele fez essa suposição heliocêntrica e inventou aquilo que seria chamado do calendário não copernicano, mas gregoriano. Tem muita gente que rouba ideias dos outros para o próprio nome, né? Então, o Papa Gregório, depois que o Copérnico já havia morrido há muito tempo, né? Vocês vejam que Copérnico morreu em 1543 e o calendário foi instituído em 1582, então algumas décadas depois, e o calendário gregoriano ele é definido de modo que se cortam 11 dias do calendário e se cortam alguns anos bissextos. Os múltiplos de 100 mais não de 400 foram eliminados. Então, quem se lembra, 1900 não foi bissexto, esse pouca gente se lembra, né? Mas 2000 o foi. Então, ele passou a ter uma compreensão melhor, mais próxima desta que é atual do universo. Tá? Mas o que ele trouxe de principal foi, de fato, uma nova visão do universo.
né, que é a visão heliocêntrica. Aí tem uma história bastante longa, bastante interessante, mas que não nos interessa ver em todos os pontos agora, que são as observações de Tycho Brahe e a formulação das leis de Kepler. Kepler formulou 3 leis, que é do movimento planetário. Kepler já acreditava no movimento dos planetas em torno do Sol. Ele já percebeu que o movimento dos planetas, aquele movimento errante, é simplesmente um movimento visto pelos olhos de pessoas, que somos nós, que estamos em movimento em torno do Sol, né? Então, foram formuladas as leis de Kepler, né? Então, os planetas giram em torno do Sol no movimento elíptico, descrevendo áreas iguais em tempos iguais e com uma lei para uma relação bastante bem definida entre o período e a distância média até o Sol. O quadrado do período é proporcional ao cubo do raio de revolução, e que se configuraram nas leis do movimento planetário. Bom, Newton, que também era uma pessoa bastante inteligente, ele usou estas leis para formular as leis de Newton. Ele supôs que lá nos céus as leis do universo, as leis de força, fossem as mesmas que aqui na Terra. Então, ele, com as leis de Newton, força igual a massa vezes aceleração, e com uma lei apropriada para a atração de grandes massas, que é a lei do inverso quadrado da distância, ele formulou aquilo que eu chamo de um universo newtoniano. Então, é baseado num conjunto de corpos massivos, interagindo via uma lei de força, do inverso do quadrado. Claro, com algumas dificuldades intrínsecas, né? Agora, o universo é infinito, com um número infinito de corpos, e eu, de fato, não tenho ideia de nascimento desse universo, de vida desse universo, apesar das estrelas estarem emitindo energia, e, portanto, alguma hora elas têm que acabar, não é? O paradoxo de Olbers é uma certa visão de por que esse universo não podia estar completamente correto, não é? Porque se eu tenho um número infinito de corpos e um número infinito de estrelas, qualquer que seja a direção que eu olhar do universo, eu vou ver alguma estrela aqui, e a energia que ela emite, isso vem um pouquinho depois, né? Vem das equações de Maxwell. A energia que ela emite é proporcional ao inverso do quadrado da distância. Esta área é proporcional à distância ao quadrado, então a energia que ela emite é uma constante, esse R se cancela, e eu veria no universo, de acordo com as leis da física clássica, a mesma intensidade luminosa em todas as direções. Então, o universo newtoniano tem algo de errado que nós teríamos que reconsiderar, né? Bom, mas a história não foi por aí, né? Na verdade, a história continuou de uma outra maneira, com conclusões de fato parecidas, que foi ligada com a incompatibilidade do eletromagnetismo e da mecânica clássica, que foi muito importante para uma visão universal. O eletromagnetismo, que nos diz algo sobre a interação de cargas e, de fato, como consequência das equações do eletromagnetismo, nós sabemos algo sobre a luz, elas levaram a uma formulação do universo onde a velocidade da luz é a mesma para todos os observadores, né? E, portanto, eu não tenho mais aquelas transformações de Galileu, aquela física de Galileu, onde acontece o seguinte: se eu estiver andando e jogar uma bolinha aqui, a velocidade que eu vejo da bolinha é uma certa velocidade, e quem está parado vê a velocidade da bolinha
com outro valor, e a relação entre as duas é tal que a diferença entre a velocidade que eu vejo e a velocidade que a pessoa parada vê é exatamente a minha velocidade, né? Então, é uma relação geométrica que vem simplesmente de geometria comum, que é a geometria euclidiana, e que me diz se, é claro, né, se eu estou correndo atrás de um carro, eu posso, se eu for um atleta suficientemente forte, posso alcançá-lo. Se ele vier nessa direção e eu correr na outra, eu vou alcançá-lo mais rápido do que quem ficar simplesmente esperando, né? Isso parece óbvio, mas para a luz não funciona assim, né? Se eu emitir essa luz aqui, eu posso correr atrás dela com a velocidade que eu quiser, eu nunca vou alcançá-la, porque não só porque eu não posso correr na velocidade da luz, mas por uma questão física, né? Mas por uma outra questão também física, eu não posso correr tão rápido, porque isso é impossível, né? Eu, na verdade, nunca vou nem mesmo me aproximar. Ela esteja estando indo para lá, se eu for para lá ou para lá, a luz estará se distanciando de mim sempre com a mesma velocidade de 300 mil km por segundo. E isso é configurado numa série de transformações, que se chamam transformações de Lorentz, em contraposição com as transformações de Galileu. Em consequência, a geometria da física clássica é diferente da geometria do eletromagnetismo. Bom, isso levou a algo conhecido, que é a teoria da relatividade especial. Então, Einstein olhou para aquilo ali, né, e postulou que, o universo não pode ter duas leis diferentes, uma lei de transformação de velocidades para um objeto mecânico, que eu jogo e corro atrás dele, e outra para a luz. Ele falou, olha, tudo é a mesma coisa, só que a gente não percebe para a mecânica porque os objetos estão com velocidade muito pequena, e isso só faz diferença para velocidades próximas da luz, né? Então ele postulou a relatividade especial, que é bastante geral, com uma reinterpretação do espaço-tempo. Isso em 1905, mas ele não estava satisfeito, como não podia estar, não é? Por quê? Porque a mecânica de Newton para os astros, ela dependia das posições de modo muito compatível com a simetria das equações de Newton para a mecânica clássica. Ele não queria isso, claro, porque eu não podia ter uma física para a gravitação e outra física para o eletromagnetismo. Então ele precisava de uma teoria mais completa, que veio a ser a relatividade geral, que ele formulou através de um princípio, que é o seguinte: se eu deixar algo cair, né, e se eu estiver dentro, que é o elevador de Einstein, eu, na verdade, não sei que eu estou caindo, né? Eu simplesmente, estando com a aceleração da gravidade, parece que eu estou simplesmente parado. E, por outro lado, se eu estiver no vácuo, sem nada, e dentro de um elevador, né? Só que não é um elevador, é uma caixa, né? E um gigante estiver puxando essa caixa com uma corda enorme, aceleradamente, eu vou me prender ao chão deste bloco, que eu penso é um elevador ou sei lá o quê, né? E vou dizer, nossa, a Terra está ali embaixo. Não tem terra nenhuma, né? Eu estou simplesmente acelerado e penso ter uma aceleração. Isso, na verdade, está ligado com uma questão muito antiga, que é a igualdade da massa inercial e da massa gravitacional. Quer dizer, os objetos se atraem proporcionalmente às suas massas, e essa massa, esses tantos quilos, né? A pessoa tem 100 quilos, né? Esses 100 quilos são tanto a inércia desse corpo, quanto a propriedade desse corpo atrair outros corpos. Essa igualdade que assombrou muitos físicos, Mach e outros, né? Ela levou à formulação da relatividade geral e às equações de Einstein, assim como uma nova geometria para se descrever a gravitação. E isso foi corroborado, na verdade foi corroborado aqui no Brasil. Vieram duas, a relatividade foi formulada em 1916, se não me engano. Vieram duas expedições inglesas num eclipse solar, uma a Sobral, no Ceará, e outra na Ilha de Príncipe, perto da África, que vieram olhar o quê? Olhar um eclipse do Sol,
Por quê? Porque, de acordo com a relatividade geral, as massas atraem qualquer coisa que tem energia, em particular a luz, né? Então, ao invés de nós observarmos uma estrela aqui, né, como a luz vai andar num caminho curvo, nós teríamos que observar aqui. E, de fato, é o que aconteceu, né? Claro que isso a gente não pode ver com a presença do Sol, porque a luz do Sol atrapalha a visão de estrelas que estejam aqui atrás, mas num eclipse nós podemos, numa fotografia, ver as estrelas que estão por detrás do Sol, comparar com a mesma fotografia de 6 meses antes, na mesma direção, que aí teria sido feita à noite, e comparar as fotografias, e nós vemos uma diferença que é a diferença calculada pela teoria da relatividade geral, né? Bom, a teoria da relatividade geral tem uma consequência muito grande para o universo, né? E eu posso agora dizer como é a estrutura deste universo, né? Eu tenho que resolver uma série de equações, as equações de Einstein, elas não estão aqui, mas eu vou já colocar quais são as consequências da teoria da relatividade. É claro que, como todas as equações gerais, elas, para serem aplicadas, eu tenho que dizer qual é a situação física. Então, para um universo, eu tenho que dizer como é que eu penso que seja formado esse universo. Para isso, eu uso um princípio cosmológico. Eu digo, o universo é todo mais ou menos igual. Tem estrelas, objetos aqui e ali, galáxias. Galáxias são coisas novas, né? Tem só 100 anos, né? Mas nessa época já se conhecia, então eu tenho várias galáxias em vários lugares. Portanto, eu tenho uma distribuição de matéria em todo o universo e posso resolver as equações de Einstein. E eu tenho um tipo de solução. Solução de Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker. São 4 autores. E elas vão me dar um universo que depende do tempo. Vamos ver como é que é isso, né? E tem outras soluções das equações de Einstein, né? Por exemplo, uma solução que seja simétrica em torno de um ponto também é uma situação legal, né? É uma situação, por exemplo, se eu quiser achar a geometria em torno de um planeta, de uma estrela, para eu compreender o movimento planetário. Eu posso. E eu acho soluções bastante interessantes, inclusive com uma física nova, que é a física dos buracos negros, né? Vamos ver como é que isso funciona, né? Vamos olhar um pouquinho para os buracos negros, tá? Buracos negros, sempre que eu tenho velocidade da luz, eu já, como um limite físico, né, eu posso pensar na existência de buracos negros. Isso aqui é uma ideia que vem já de Laplace, né? Ele não sabia que eram buracos negros, mas ele conjeturou. O seguinte, se eu jogar um objeto para cima, né, com uma certa velocidade, né, se essa velocidade conseguir vencer a energia potencial, então, além dessa velocidade, esse objeto escapa. Então, tem uma velocidade de escape que é dada por isso aqui. Aí o Laplace perguntou, e se a velocidade de escape aqui for igual à velocidade da luz? Né? Será que tudo que for jogado para cima, aquém da velocidade da luz, que nós sabemos hoje que é tudo, não poderá escapar? Será que esse objeto será negro? Bom, de fato, se eu pegar o Sol e fizer o raio do Sol, vamos dizer, um gigante hercúleo que pudesse abraçar o Sol e não se queimar, e convertê-lo numa massinha de 1,4 quilômetros de raio, mas com toda a massa total, né, com seus 10 a 32 quilogramas, né, este objeto seria um objeto desse tipo, um buraco negro, tá? De fato, a mesma conta em relatividade geral dá o mesmo resultado, tá? Apesar de ser calculada de um modo muito diferente. Vamos ver como é que é. Bom, um buraco negro certamente é algo que nós podemos estudar per si, mas é algo complicado que nós não vamos olhar, para o qual que nós não vamos olhar nesse momento, né? Eu quero observar
o universo como um todo, né? Então, como eu disse, se a gente tomar um princípio cosmológico, nós vamos ver que o universo é formado por um certo fluido universal. Esse fluido hoje é simplesmente a matéria que está espalhada de modo mais ou menos uniforme, não tão uniforme, né? Claro que tem planetas, eu tenho isso aqui, e tenho lá em cima um vácuo, mas para uma estrutura em larga escala, como nós dizemos, é como se fosse um fluido de pressão zero, e eu tenho que olhar para as equações de Einstein, então tenho que ver o que é resolver as equações de Einstein. Resolver as equações de Einstein é, na verdade, achar uma régua apropriada para fazer medidas, ou seja, eu tenho que fazer apropriadamente uma generalização do Teorema de Pitágoras. Então, tenho aqui um x, y, z para o Teorema de Pitágoras. A diagonal aqui tem um quadrado que é igual à soma dos quadrados. Se eu tiver gravitação, algumas dessas direções são amassadas, então elas são contraídas ou expandidas. Então, eu tenho que generalizar o Teorema de Pitágoras. E Einstein fez isso. Ele resolveu aquilo que a gente chama as equações de Einstein. As equações de Einstein são equações muito complicadas, mas que a gente pode entender de um modo simples da seguinte maneira. O lado esquerdo das equações de Einstein é o que nós queremos calcular. É muito parecido com as equações de Maxwell. Por exemplo, divergente do campo elétrico é igual, né? Então isso aqui é o divergente do campo elétrico, ou generalização dele, igual à fonte. A fonte não é carga, mas é uma massa. É como se fosse uma carga, né? Só que não é carga elétrica, é carga gravitacional, ou seja, proporcional ao que? A densidade de matéria e a pressão que a matéria faz, por exemplo. Isso é o que a gente chama o tensor de energia-momento, que descreve uma distribuição de matéria que, no caso, só tem densidade de matéria ou energia e pressão. E aquele R, quem é? Aquele R é uma função complicada, que vem da geometria, desses coeficientes, que me dizem o quê? Que a distância entre dois pontos muito próximos é igual, não exatamente a soma dos quadrados das distâncias, mas a soma dos produtos com um certo peso aqui, que vai me dizer basicamente qual é o G da gravidade naquela direção. Para o universo de Friedmann-Robertson-Walker, eu tenho essa solução aqui, onde esse R é uma medida se eu tivesse R igual a 1 e eu não tivesse isso aqui seria 1, isso aqui vai me dizer simplesmente Teorema de Pitágoras. Isso aqui diz mais, né? Ele diz que a minha régua é mole, ela modifica-se com o tempo, tá? Aqueles R's vão ser coisas complicadas, ligadas à curvatura do universo, que eu não vou explicar agora, e que me diz que aquele R, ou seja, a medida está mudando com o tempo, tá? Einstein não acreditou nisso. Ele falou, olha, como é que o universo pode mudar com o tempo? Eu tenho que mudar isso aí, essas equações têm que ser reformuladas, eu vou modificá-las. Ele tentou modificá-las, não conseguiu uma solução razoável, até que em 1928, 30, por aí, Edwin Hubble, ele fez observações do universo e percebeu o seguinte, né? Ele olhava para um objeto e ele sabia, né, a física de todo o universo é a mesma, lá ou aqui, né? Isso é uma hipótese fundamental, né? Bom, se a física é a mesma, as raias espectrais da luz emitida por qualquer objeto tem que ter o mesmo espectro de frequência, tá? Então eu sei aqui qual é o espectro de frequência do hidrogênio, tá? Tem tais linhas, né? Aí eu olho lá para cima e vejo um certo espectro, tem tais linhas. Eu sei também que objetos se distanciando ou se aproximando, eles têm frequências que se separam daquelas frequências originais proporcionalmente à velocidade desses objetos, que é o efeito Doppler. E aí ele mediu o efeito Doppler de objetos distantes e percebeu que, em média,
os objetos que ele observava no universo se distanciavam dele de nós, né, com velocidades proporcionais às distâncias. É a chamada lei de Hubble. Tá? Eu posso deduzir a lei de Hubble, na verdade, da minha régua variável que nós vimos há pouco, né, daquele fator de escala R de t. Né? Dessa maneira, essa constante aqui me diz que a velocidade de qualquer objeto é igual a esse objeto h aqui vezes a distância. Isso eu posso deduzir. Né? Esse h foi medido, na verdade essa não é exatamente a medida de Hubble, a medida de Hubble era 10 vezes maior, mas hoje nós temos medidas bastante complexas desse objeto aqui. Esse objeto é 75 km por segundo por aproximadamente 10 a 6 anos-luz. Tá? Então, a uma distância de 1 megaparsec, que são 3 vezes 10 a 6 anos-luz, os objetos se distanciam de nós a 75 km por segundo. Tá? Bom, então o universo está se expandindo. Né? Quer dizer, as equações originais de Einstein estavam corretas. Né? Na verdade, tem uma perguntinha a mais que a gente tem que responder, que qual é a forma desse universo, se ele é uma esfera, se ele é um tipo de uma célula, ou se ele é plano. Tá? Eu não vou falar muito nisso, mas o que nós sabemos é que ele é dessa maneira aqui, tem uma constante apropriada que descreve essa possibilidade, e isso significa que existe uma certa quantidade de matéria no universo que é bem ajustada de tal maneira que esse universo vai se expandir para sempre, mas no limite. Mas isso não nos interessa muito agora. Então eu teria 3 tipos de universo, e o que sempre se achou é que o universo era este aqui. Né? Como se eu jogasse uma pedra para cima, aqui essa pedra iria cair, porque o universo seria muito massivo. Aqui ela ia ser jogada para sempre para cima. Aqui não, ela vai praticamente zerar a sua velocidade lá no infinito. De fato, isso aqui já está errado. Tá? Eu vou argumentar depois que o universo não só ele se expande, mas ele se expande aceleradamente, o que é muito estranho. Vamos ver como é que nós chegamos a isso. Então, esses são os universos aberto e fechado, não nos interessam muito. A lei de Hubble. Universo... então, nós começamos aqui com, basicamente, Kepler-Newton, dessa formulação. Isso aqui é a nossa galáxia, que tem uma forma espiralada, mas conforme nós vamos olhando para o universo como um todo, a gente vai vendo novas estruturas e novas ideias, e é nessa direção que a gente pretende olhar. Tá? Só que o universo, ele não pode ser descrito só através da relatividade geral. Por quê? Né? Se nós olharmos para trás do universo, se ele está se expandindo, então a gente olha para trás do tempo, ele se expandiu, se expandiu, se expandiu, se expandiu, chega uma hora ele está todo colapsado. Né? Será que isso aconteceu? Isso seria o chamado Big Bang, né? Uma grande explosão. Ele teria saído de um ponto e se expandido em todas as suas direções. Mas se isso tiver acontecido, isso significa o quê? Que num passado remoto, 15 bilhões de anos atrás, esse universo todo grudado, ele estaria muito compacto. Então, numa temperatura muito alta, portanto, os seus objetos, numa temperatura muito alta, estariam todos dispersos em um plasma muito complicado. E, portanto, os seus átomos, núcleos, etc., estariam todos dispersos, e eu teria que compreender o âmago dessas interações, ou seja, das interações elementares. Interações elementares eu só compreendo com o uso da mecânica quântica. Bom, estou longe de dizer o que é a mecânica quântica aqui, que é uma teoria muito complexa, né? Uma teoria que nasceu também com nomes como Einstein, Bohr, Heisenberg, Schrödinger, e que é uma teoria descrita por uma certa equação, uma equação linear, como nós conhecemos, mas com uma interpretação muito complexa, para dizer o mínimo, né? Onde o observador ele tem obrigatoriamente que fazer parte do universo e
nós temos várias questões ligadas ao fato de eu ter uma mecânica quântica, que nós não vamos olhar para todas elas aqui, né? Eu, de fato, poderia falar sobre soma de trajetórias, universos paralelos, outros princípios para descrever o universo. De fato, a mecânica quântica ela é tal que as partículas elementares elas se comportam em certas situações como se fossem partículas luminosas, em que essas partículas andam livres para bater de vez em quando. Na verdade, elas batem em quê? Batem em nada, tá? Eu posso descrever, então, o que acontece com uma partícula dessa maneira, que é uma trajetória quântica, um tanto aleatória para o que acontece nesse meio, de modo que para descrever o início do universo, eu preciso dessa mecânica quântica para descrever estes menores elementos, tá? Certamente não vou fazer isso, mas eu quero saber se eu posso ter alguma ideia com esses métodos da física para estudar este passado remoto. Na verdade, eu tenho e chego a algumas conclusões, né? Bom, vamos ver, de fato, quais são essas conclusões, sem nós entrarmos muito no detalhe de como eu chego a elas, né? Eu tive uma explosão. Se eu tive uma explosão, sobrou restos dessa explosão, né? Então, sobrou a reverberação inicial dessa explosão. Qual é a reverberação inicial dessa explosão? Bom, não é som, porque no vácuo não tem som, né? Mas eu tenho a luz que sobrou, que foi criada nessa explosão. Essa luz é a luz de um forno, é como se eu tivesse um forno no universo que estivesse se expandindo. Se ele está se expandindo, o comprimento de onda está aumentando. O comprimento de onda aumentando significa, acreditem-me, que a temperatura está diminuindo, e a temperatura prevista para essa radiação de fundo é de aproximadamente 3 graus Kelvin. Tá? Ela foi prevista na década de 40, ela foi descoberta por Penzias e Wilson, que estavam testando antenas na década de 60, analisada por vários satélites e por vários balões, e deve ser analisada ainda no futuro. Vamos ver daqui a pouquinho quais são as conclusões sobre esta temperatura de fundo. Tá? Então, eu tenho uma indicação, pelo menos, que é a indicação da radiação de fundo, de que houve um Big Bang. Portanto, havia uma época com temperaturas altas, onde eu tinha que estudar várias coisas, tá? E eu posso estudar essas várias coisas, né? E bem no início, se todos os átomos estivessem dispersos, todos os núcleos estivessem dispersos numa época, eu tinha só prótons e nêutrons. Conforme foi esfriando o universo, eu fui formando elementos mais pesados. O primeiro a ser formado foi o hélio, tá? E eu posso calcular a quantidade de hélio através da física advinda da mecânica quântica e da física nuclear. E eu sei calcular, dá 25%. Aí eu olho para o universo, pego um telescópio, olho o gás médio que tem no universo e vejo que, de fato, eu tenho 25% de hélio no universo, o resto 75% é hidrogênio, e um pequeno resquício do resto que somos nós, né? Eu tenho mais coisa, né? Tenho outras teorias que descrevem ainda anteriormente o que era esse universo, do qual eu não vou falar, tá? De fato, esse universo é formado por coisas muito complicadas que estão no interior do núcleo atômico e que são descritas pelo chamado modelo padrão das partículas elementares, que tem elétrons, quarks, etc., etc., e certos mediadores aqui no meio, tá? Das interações eletromagnética, fraca e forte. Então, isso eu também não vou colocar em detalhe, eu só vou dizer que a
além da gravitação, há 3 interações elementares que descrevem estas partículas elementares. Tá? Eu tenho ainda mais estrutura, que também eu não vou argumentar em mais detalhe, que são os bósons, ou seja, fótons e coisas parecidas, e os férmions, que formam a própria matéria, né? Os prótons e elétrons. Tá? E aí eu posso falar um pouquinho da história cósmica, né? Da história que aconteceu de formar o nosso universo. Tá? Em princípio, antes da origem dos tempos, eu não sei se havia outros tempos. Havia outros tempos? Bom, de acordo com a teoria da relatividade, não. É como Cronos, né? Cronos trouxe o tempo. O tempo começou, antes disso não havia nada. Tá? Então, em termos da teoria da relatividade, não teria havido outros tempos. Aí eu tenho uma primeira parte, então, que é desde as origens, né? Desde a formação do tempo até o desacoplamento entre a matéria e a radiação, em que matéria, né? Nossa matéria, basicamente prótons, quarks, etc., estavam em interação muito íntima com a radiação. Então, a radiação é basicamente luz e outras coisas que não interessam que sejam agora. Né? Essa era a era da radiação. Depois teve uma segunda parte, aí a temperatura foi diminuindo, até que a luz interage fracamente com a matéria. Né? Então, ela não pode desmanchar a matéria. Então, passamos para uma outra fase do universo, em que matéria e energia se desacoplam e formamos as estruturas, né? Formamos as grandes estruturas que são as galáxias, os planetas, as estrelas. Né? E uma terceira parte que é hoje, em que eu tenho um universo com expansão acelerada. Tá? Então, antes do Big Bang, teria havido outras coisas? Bom, em termos da teoria da relatividade, não havia nada. Tá? Para eu responder com mais propriedade a essa pergunta, eu teria que formular uma teoria quântica da gravitação. Essa teoria, bom, alguns concordam, outros discordam, ela existe ou não. Há uma formulação apropriada em termos do que se chama teoria das cordas. Né? Mas eu um pouco vou falar sobre ela hoje. Tá? A história cósmica, ela começa na época de Planck, então tem um tempo que ele vai ser muito pequenininho, desde o tempo 0 até 10 a menos 44 segundos, em que eu sei muito pouco. Depois dessa época, houve uma chamada época inflacionária, em que o universo se expandiu exponencialmente, 10 elevado a 60 vezes o seu tamanho. Né? É a época inflacionária. Depois eu tenho a época da grande unificação, desde 10 a menos 37 segundos até 10 a menos 34 segundos, em que se originou a matéria, como ela é. Antes disso, eu tinha quantidade igual de matéria e antimatéria. Depois, por uma quebra de simetria, nós tivemos formada a matéria. E aí começou a fase hadrônica do universo, em que quarks e leptons, ou seja, os constituintes dos prótons e nêutrons, e os elétrons estavam em equilíbrio térmico. Depois a temperatura foi diminuindo, eu tenho uma nova fase do universo aqui em 10 a menos 4 segundos, com a criação de novas forças, com o eletromagnetismo e a interação fraca. Algumas coisas foram desacoplando com o tempo, aí há cerca de alguns segundos depois do Big Bang, note que o tempo passa rápido, né? Alguns segundos depois do Big Bang, eu tenho a nucleossíntese primordial com a formação do hélio e dos primeiros elementos. A formação da matéria, tal como vemos hoje, né, dos átomos, né, ela se fez cerca de cerca de 30 mil anos depois do Big Bang, e depois de 300 mil anos eu tenho o desacoplamento entre matéria e energia. Tá? Aí se formaram as galáxias e, posteriormente, as estrelas,
E mais recentemente, ou seja, hoje, nós temos um universo com uma expansão acelerada. Obviamente, eu não sei qual é o futuro. Como é que eu confirmo tudo isso? Como é que eu sei que isso tudo está certo? Em primeiro lugar, com a abundância do hélio. Tá? E, em segundo lugar, observando aquilo que vem, a luz que vem de partes distantes do universo, que é o que eu chamei de radiação cósmica de fundo, que observa coisas que aconteceram lá na beirada do universo, lá perto do Big Bang, né? E que eu posso analisar basicamente com essas fotografias que se faz do universo. Então, eu tenho lugares mais quentes e mais frios. Isso aqui na verdade, é a nossa galáxia, mas fora da nossa galáxia eu tenho coisas mais quentes e mais frias que eu posso decompor em informações mais detalhadas, inclusive com métodos de observação muito detalhados, com satélites muito sofisticados. Esse é um deles, o WMAP, é um desses satélites, e eu posso observar detalhes bastante finos dessa radiação cósmica de fundo que podem me dar medidas de grande precisão em cosmologia, com uma confirmação de existência de coisas absolutamente novas e, inclusive, me mostrando que 97% do universo é formado por alguma coisa totalmente desconhecida. Tá? Apenas 3% é isso que nós vemos, essa matéria que nós vemos. E o que é esse resto? Né? 2/3 do universo é formado por um tipo de objeto completamente desconhecido para nós, né? E que ele tem a seguinte propriedade: ele faz com que o universo se acelere. Né? Você se lembra que a mecânica de Newton, ela mandava que os objetos se atraíssem e eventualmente o universo iria se contrair, né? A menos que eu tivesse uma quantidade muito pequena de matéria. Quando tem essa energia escura, o que acontece é que o universo está se expandindo, é quase que como se fosse uma antigravidade, na verdade não é isso, né, mas é como se fosse, né, em que os objetos estão se distanciando aceleradamente. Eu tenho indícios observacionais disso? Tem um tipo de supernova, que são estrelas que explodem de uma maneira muito bem definida. Elas são chamadas velas padrão do universo, porque a gente sabe como é que elas explodem e que informação elas mandam. Elas estão se distanciando de nós. Eu posso olhar para a velha lei de Hubble e eu vou ver que esses objetos estão se distanciando aceleradamente de nós. Eu posso também olhar para o espectro dessa radiação cósmica de fundo. Isso é muito mais complicado, mas eu posso chegar à conclusão que eu tenho uma fração de aproximadamente 2/3 do universo que é formado por essa energia escura. Por que escura? Porque ela não interage com ninguém. Tá? Eu tenho também medidas de fato de matéria aglomerativa, que é matéria agora pesada, que também é escura. Né? Se eu olhar para a beirada da nossa galáxia e de outras galáxias, eu vou ver que pelas curvas que os objetos fazem ao andar em torno da galáxia, eu posso estimar a massa da galáxia e eu vou ver que a massa da galáxia é cerca de 10 vezes maior do que aquilo que nós observamos por observações ópticas, ou seja, pelos nossos olhos. Então, tem 10 vezes mais matéria aparentemente negra, né, escura, de fato incolor, né, que nós não conseguimos observar diretamente, mas só indiretamente, através do quê? Através de cálculos bastante complicados da radiação cósmica de fundo, né, do espectro dela, né, e através dessas medidas associadas às galáxias. Né? Então, as medidas observacionais são das supernovas e, com as supernovas, eu posso reformar a lei de Hubble, que no início era vista assim. Tá? Então, a gente conclui que
a quantidade de energia escura. Na verdade, esse nome energia escura e matéria escura é um nome um tanto errôneo para chamar as coisas, porque tem muita gente que me pergunta, mas energia igual a matéria, não sei o quê, não é por aí, né? É só um nome fantasia, né? Essa energia escura, que é a energia que leva à expansão acelerada do universo, ela é entre 60% e 80% do universo, e a matéria escura, ela se constitui em cerca de 1/3 do universo. A matéria normal é bem pouquinho, né? Cerca de 3% do universo. Será que nós temos mais coisas? Temos muito mais, né? Eu não tenho tempo de falar sobre tudo isso, mas se eu for realmente para olhar o início, eu tenho ainda muita dificuldade, e ela está associada com uma teoria quântica da gravitação que eu basicamente posso dizer que não conheço. Mas posso falar algumas palavras, né? A teoria da gravitação de Einstein e a mecânica quântica são teorias que basicamente não se misturam, né? Elas têm dificuldades intrínsecas entre si. Houve uma série de tentativas de fazer das duas uma teoria única, pouca gente conseguiu. Recentemente, a teoria das cordas é uma teoria que pode ser a chave do sucesso desta formulação. Cordas são objetos extensos que se movem no espaço-tempo, grudando e desgrudando um pedaço das outras. Elas se movem livremente no espaço-tempo, mas elas necessitam de dimensionalidades muito grandes, né? Então, basicamente, eu preciso ter um universo de pelo menos 10 dimensões, 9 de espaço e 1 de tempo. O que é muito complicado, né? Quer dizer, onde estão as outras? Nós fazemos 3 de espaço e 1 de tempo, né? As outras, bom, elas de alguma maneira sumiram, né? Claro que eu posso ser um tanto pictórico quanto a isso, né? Os artistas conseguem, né? A gente consegue menos, né? Tem algumas questões que foram compreendidas por algumas pessoas recentemente, como o fato de que as teorias de cordas têm um certo sucesso, elas têm uma certa unicidade, elas quase que são todas uma teoria só, uma teoria M, né? Então o nosso universo seria algo de 11 dimensões, de onde saem magicamente as teorias das cordas, e elas descrevem de uma maneira mágica tudo o que acontece. Não é bem assim, porque as possibilidades de eu descer dessas 11 dimensões para o nosso mundo comezinho aqui são muitas, e muitas significa realmente muitas, 10 a 500, né? Então a teoria perde em expectativa de se prever o mundo, mas ela tem consequências, né? Algumas bem conhecidas, como a radiação de fundo, os buracos negros, e outras um pouco mais distantes, né? Como certos novos princípios, evaporação de buracos negros e criação quântica de universos, que daria uma resposta para esses tempos que estão além do nosso universo, tá? Então, poderia ter processos de criação de universos muito pouco conhecidos. Na verdade, esses universos jamais poderiam ser adentrados por nós, porque eles são outros espaços-tempos, né? Outros espaços e outros tempos sem conexão causal com o nosso, né? Então é como se o universo pudesse ser criado em certos pontos, e a partir daqui eu posso ter universos filhotes que podem ter físicas diferentes, eles podem se recolapsar ou ser eternamente vivos, tá? Quais desses universos nós podemos viver é algo que
não podemos prever com certeza, mas há objetos onde pode haver vida, com o que nós chamamos de paisagens, e outros em que não pode haver vida, que são os brejos, né? Se isso é verdade ou não, aí está já quase que em uma crença, né? Algumas pessoas veem isso como tão provável quanto a criação do céu e da terra e o dia do juízo final, né? Mas aí é uma questão de nós estudarmos mais e sabermos o que acontece. Mas, de fato, nós aprendemos muita coisa, né? Nós aprendemos questões sobre a estrutura da evolução das ideias físicas, a estrutura do nosso universo tal como nós o observamos. Eu acho que nós sabemos com bastante detalhe de onde nós viemos e para onde estamos andando, quer dizer, para onde o universo vai caminhando, né? Nós conhecemos com muita precisão as leis que regem o nosso universo e certamente as nossas limitações, né? Então, saber os limites é uma condição para nós um dia chegarmos a ultrapassá-los, né? E nós temos vários problemas e perspectivas que dão direções para onde nós devemos olhar, né? O problema, eu considero que o problema mais fascinante do universo como um todo hoje é a questão da sua parte escura. A parte escura é algo observacional, que nós podemos não ver com os olhos, mas ver com observações, né? Saber onde eles estão, que maneira eles se comportam, e isso vai me dar uma informação muito detalhada da estrutura do universo. Outras questões que são também importantes, são até ligadas a essas anteriores, são como se formam as inhomogeneidades e quais são as estruturas que nós esperamos do universo. Há questões que também nós não conhecemos muito bem, como certos aparecimentos de quantidade muito grande de energia na forma de raios gama, né, que são chamados gamma ray bursts, e questões um pouquinho mais filosóficas, como, por exemplo, o que é o tempo, o que é uma observação no universo quântico, que é algo que já vai um pouco além da física, é quase que uma metafísica. Eu acho que todas essas questões aqui são questões que talvez nós, com exceção da segunda, né, que eventualmente nós podemos ter novas partículas e interações, as outras são questões que tangem muito mais a metafísica do que a física que nós possamos conhecer, e talvez nenhum de nós possa, nesse tempo de vida que nós temos, chegar a conhecer a resposta para qualquer uma delas. Então, vou parar por aqui. Obrigado. Professor, o WMAP, aquele mapa lá, sim, ele diz alguma coisa sobre matéria escura? Diz, na verdade, ele diz que a quantidade total de matéria é aquela que nós prevemos pela teoria da inflação, que é o que a gente chama de quantidade crítica de matéria do universo. E, de fato, o WMAP ele diz muito mais do que eu falei aqui, porque quando você faz uma decomposição desta radiação, porque se você olha para várias direções do universo, você vê uma temperatura um pouquinho diferente, é muito pouco diferente, né? Ela difere em uma parte em 100 mil de uma direção para outra. No entanto, se você faz uma decomposição disso aqui, né, dessa observação nas várias direções, isso vai lhe dar um diagrama, que é um diagrama que eu posso prever teoricamente. E do que depende teoricamente? De quase tudo que nós conhecemos. Da quantidade de matéria que interage com radiação, da quantidade de matéria que não interage com radiação, da quantidade de neutrinos que nós olhamos no universo. Então depende de tudo.
Se eu mudar cada uma dessas quantidades que eu tenho na teoria, né, eu vou ter um diagrama diferente. Esse diagrama eu posso comparar com a observação. Então, essa observação da radiação cósmica de fundo, ela dá uma fotografia muito detalhada do que é o universo, inclusive sobre a previsão de matéria e energia escura. Claro que tem barras de erro, etc., né? Como tem muitos parâmetros, eu posso aumentar alguns e diminuir outros e eu tenho uma região de validade, mas para a quantidade de matéria escura eu tenho uma previsão que está correta basicamente em termos de 10%. Mas essa sensibilidade do mapa tem a ver com a quantidade de matéria, de massa? Tem a ver também. Ela depende de todos esses parâmetros que caracterizam o universo. Mas tem a ver com mais coisas também, né? Claro que aí é uma região de pesquisa que você mudando uma parte dos parâmetros, você pode mudar outra. Então, existe uma certa liberdade de definição ou de obtenção desses parâmetros do universo, mas que é uma questão estatística complicada. Eu preciso de fazer uma análise estatística bastante detalhada e bastante complexa, mas sobre a qual eu tenho razoável controle. O que o Planck tem de diferente do COBE e do WMAP? Eles são, na verdade, evoluções técnicas uns dos outros, né? O COBE, se você olhar, se lembra do mapa, é um mapa assim um tanto grosseiro, né? Na verdade, o que ele diz, né? Ele tem duas regiões, se você se lembra, tem duas regiões bastante bem definidas, que é o dipolo. O que é o dipolo, né? A Terra está andando no meio do fundo de radiação. Então, eu tenho, por causa do efeito Doppler, uma temperatura um pouco maior de um lado do que do outro, né? Tem o efeito da galáxia. Se eu retirar isso aí, eu tenho alguma ideia do que é a radiação de fundo. Esses foram os primeiros cálculos, né? O WMAP, ele trouxe bastante mais informação, né? Não foi de fato só o WMAP, há alguns balões em torno do Polo Sul que observam ângulos menores do universo, né? Mas que também contribuem para essas observações. O Planck, ele ainda está não está implementado, né? Mas ele daria uma quantidade de informação, então uma barra de erro, que nós chamamos, muito menor do que o WMAP. Então a gente espera ter informações muito mais detalhadas sobre matéria e energia escura. Uma informação que a gente quer saber é a natureza da energia escura. A energia escura hoje ela é compatível com uma constante cosmológica, aquela que o Einstein havia inventado, né? E algumas pessoas acham que é realmente uma constante cosmológica. Se é uma constante cosmológica, isso é um resultado muito simples, né? Que é o modelo lambda-CDM, quer dizer que de matéria escura, fria, tipo constante cosmológica. Mas você pode ter estruturas mais complexas, né? Você pode ter essa é uma ideia que tem saído, que nós temos inclusive trabalhado nisso, uma energia escura gerada por um certo campo, né? Então, é como se fosse uma nova partícula, né? E aí há previsões, mas eu preciso de observações mais detalhadas para comparar com as previsões. A componente de energia? Continua. A pressão é importante. Então. Sim. Ela a pressão é negativa, né? De lâmina. Bom, é um pouco diferente, né? A natureza dela vai ser diferente. Então, se eu tiver um campo, ele vai poder interagir com a matéria escura, né? Então, aí a natureza dela vai ser diferente. Mas, ainda assim, essa energia escura, ela tem obrigatoriamente que ser um gás com pressão negativa. Os atalhos no espaço-tempo, chamados buracos de minhoca, são consequências naturais de se assumir algum parâmetro na teoria da relatividade geral ou mesmo teoria de cordas?
Não, na verdade eu não falei dos atalhos, mas tem dois tipos de atalho. Tem os atalhos que existem na própria relatividade geral, que são soluções, é como se fossem buracos negros, né? Só que são buracos um pouquinho diferentes, né? Que você pode entrar e sair numa outra região do espaço. São soluções clássicas da teoria da relatividade geral. Você vai sair no mesmo universo, só que num outro lugar, né? Agora, tem outros tipos de atalhos que são ligados às teorias de cordas. Esses buracos de minhoca não precisam ter nenhuma teoria de cordas por detrás, é só a relatividade geral. Na teoria de cordas, você tem o nosso universo e você pode sair do nosso universo, pegar uma informação gravitacional que sai do nosso universo e reentre posteriormente, né? Essas são diferentes, esse é um tipo de atalho diferente. Ele pode, inclusive, se mover aparentemente com velocidade maior que a da luz, né? Aparentemente só, né? E voltar em outros lugares do nosso universo ou em outros universos. Só que, para sair do nosso universo, eu só posso fazê-lo com uma informação puramente gravitacional. A matéria não pode sair. Por uma questão de definição da teoria de cordas. O nosso universo é formado pela ponta da corda, então é ele que forma o universo que nós conhecemos. Certo. E esse transporte interuniversal de gravitação poderia ser uma explicação alternativa à energia, à matéria escura? Há pessoas que pensam assim, aí, enfim, há trabalhos, mas não há nenhuma conclusão definitiva sobre isso. Há modelos, inclusive, de teorias de cordas, então tal de um modelo DGP que procura explicar a energia escura através de uma certa dimensão extra. Mas, enfim, não há nada de definitivo nessa direção. Professor, eu já ouvi falar de se estudar a polarização da radiação de fundo. Isso é um dos passos que está chegando, né? Porque essa distribuição de informação através da radiação cósmica de fundo é de luz que você não olha para a polarização, você soma todo mundo, né? A polarização teria mais informação. Eu nem sei dizer para você exatamente quais são todos os detalhes que a polarização vai lhe dar, mas ela pode ter algumas informações valiosas sobre o universo. Mas ela é mais difícil, né, de você analisar. Então ainda não há questões definitivas nessa direção.